Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício 36 diz o seguinte: em uma cidade, verificou-se que, em um dia de verão, a temperatura variou linearmente com o tempo, no período de 8 às 16 horas. Então, se variou de forma linear, isso me indica que houve uma variação proporcional nesse período de 8 às 16 horas. Aí ele dá mais alguma informação, sabendo que às 11 horas e 30 minutos a temperatura era de 29,5 graus Celsius e às 14 horas ela atingiu a marca de 33 graus Celsius, determine o item A temperatura às 9 horas e 30 minutos e às 15 horas. Então, já que a temperatura variou linearmente, é possível calcular sua taxa de variação. Então, a variação média foi a seguinte: a temperatura dividido pela variação de tempo. Então, vamos colocar as informações fornecidas. Então, aqui a variação de temperatura foi de 33 menos 29,5 e o intervalo de tempo foi de 14 horas menos 11,30. Eu vou colocar 11,5. Tá? Aqui está em formato de horas de relógio e aqui eu vou colocar em forma de número decimal. Então, fazendo a divisão, aqui eu vou ter 3,5 dividido por 2,5. Eu vou ter como resultado, fazendo a divisão, o resultado será 1,4. Isso me indica que 1,4 graus Celsius por hora, uma vez que a variação foi linear. Então, isso quer dizer que a cada hora eu tive um aumento de 1,4 graus Celsius na temperatura. Agora ele pede a temperatura às 9h30. Então, para a gente calcular a temperatura às 9h30, como eu sei a temperatura às 11h30, eu vou diminuir. Então, 11,5, que representa 11h30, menos 9h30, 9,5. Então, estou determinando a variação de tempo entre esses dois períodos. Então, a variação é de 2 horas, já que cada hora eu tenho uma variação de 1,4, será 2 vezes 1,4. Eu vou ter como resultado 2,8 graus Celsius. Aí agora eu diminuo, já que às 11 horas e 30 minutos a temperatura era de 29,5, menos 2,8, eu vou encontrar a temperatura às 9h30. Então, vai ter como resultado 26,7 graus Celsius. Portanto, às 9h30, a temperatura era de 26,7 graus Celsius. Depois, o outro horário, 15 horas, então vou diminuir 15 horas, já que ele me forneceu o horário de 14 horas, 15 menos 14 será igual a 1. Então, vai ser 1 multiplicado pela variação de temperatura por hora, 1,4. O resultado será 1,4. Agora, a temperatura às 14 horas, mais 1,4, que foi o acréscimo. Então, às 14 horas era 33 graus, às 15 horas aumentou 1,4 porque é a variação de temperatura. Então, vou ter como resultado 34,4 graus Celsius. Então, às 15 horas, a temperatura era de 34,4 graus Celsius. Então, o item A está respondido. Vamos agora ao item B. A lei da função que representa a temperatura y em graus Celsius de acordo com o tempo t em horas, transcorrido a partir das 8 horas. Então, aqui é uma função afim. Então, a função afim é y igual a x, só que aqui eu vou trocar o x por t, porque vai ser a temperatura em função do tempo, mais b. Então, como ele pede a partir de 8 horas, eu tenho que saber a temperatura a partir de 8 horas, que vai ser meu coeficiente b. Então, às 9 horas e 30 minutos, a temperatura era de 26,7. Então, agora eu tiro a diferença entre 9 horas e 30 minutos e 8 horas, irá ter como resultado 1h30, e multiplico pela variação de temperatura por hora. Então, 1,5 vezes 1,4, 2,1. Então, quer dizer que em 1h30 a temperatura varia 2,1 graus Celsius. Então, agora eu pego a temperatura às 9h30, diminuo de 2,1, eu vou ter a temperatura às 8 horas. Então, a temperatura às 8 horas será igual a 24,6 graus Celsius. Esse valor encontrado substitui no valor de B, então o y será y, que é o valor da temperatura, A é a variação, então 1,4 vezes t, mais o valor de B, que é o valor às 8 horas, 24,6.
Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.